Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje é um domingo de Páscoa, é tão bom estar com você novamente aqui. Vamos juntos adorar a Deus, vamos juntos orar, vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre a sua palavra. E eu gostaria de então convidar vocês, vamos fazer uma oração, uma breve oração para iniciarmos esse culto. Quem puder se ajoelhar, como eu, pode se ajoelhar. Querido Pai, está nos céus, te agradecemos muito, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por mais este dia, que é um dia especial, onde foi o dia que o Senhor ressuscitou, um dia que nos deu a maior esperança de que nós podemos um dia ressuscitar também e vivermos contigo eternamente lá no céu. E ver os nossos queridos que faleceram e estaremos todos juntos. Use a nossa vida, Senhor, para a tua honra e tua glória. Abençoe, por favor, a Alice, que vai cantar hoje, o Kleber, que vai estar participando. Que o Senhor possa ser louvado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido, então, nesse momento, a Alice Camilo. Hoje ela vai fazer um musical. Nós vamos ter um culto diferente. E ela vai, então, conduzir esses momentos com vocês. Que Deus te abençoe muito. Ela e o Kleber, que ela vai apresentar daqui a pouco, são da igreja de Piracicaba, isso mesmo? E sejam bem-vindos à nossa igreja e Deus te abençoe hoje. Obrigada, boa noite para todos vocês, é um grande prazer estar aqui com cada um de vocês. Quero convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 100 para nós fazermos juntos a leitura. Salmo 100. É um salmo muito bonito que fala o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Ele é paz na aflição, Ele é salvação. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Ele é fonte de poder, Ele faz viver. Sua luz Jesus me dá, Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser
nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Ele é paz na aflição, Ele é salvação. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Ele é fonte de poder, Ele é quem faz viver. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Amém. Amém. Eu quero mais uma vez cumprimentar cada um de vocês. Estou muito feliz de poder estar aqui. E que bom que mesmo com tantas restrições, mesmo com tanto distanciamento, nós podemos estar juntos aqui essa noite, mesmo que virtualmente. É um grande prazer estar louvando a Deus com cada um de vocês. Meu nome é Alice Camilo, eu sou de Piracicaba. E depois meu marido vai vir aqui se apresentar melhor para vocês, também conversar um pouco com vocês. Nós estamos muito felizes de ter a oportunidade de, mesmo com todo o distanciamento, podemos estar aqui com vocês. E espero que da próxima vez possa ser pessoalmente, para nós nos encontrarmos e podermos nos aproximar. Mas espero que vocês gostem de toda a programação, espero que vocês participem comigo, fazendo as leituras, cantando comigo, de onde você estiver, e que Deus seja louvado por cada um de nós. Desde o princípio, quando precisei de ti, desde o instante em que seus olhos me encontraram, desde o momento em que eu ouvi a tua voz, desde o dia em que eu vi chorar por mim, soube que me amavas, entendi, soube que buscavas mais de mim, que muito tempo me esperaste, eu não vi, soube que me amavas, mas fugi, e longe de tua casa eu me vi, e com um beijo e com amor tu me deste o teu perdão, estou aqui. E mesmo quando estava longe,
senti que seus cuidados se encontravam sobre mim, e como um sussurro sua voz eu pude ouvir, cada dia me atraindo mais a ti. Soube que me amavas, entendi. Soube que buscavas mais de mim, que muito tempo me esperaste, eu não vim. Soube que me amavas, mas fugi, e longe de tua casa eu me vi, e com um beijo e com amor tu me deste o teu perdão. Soube que me amavas, entendi. Soube que buscavas mais de mim, que muito tempo me esperaste, eu não vim. Eu soube que me amavas, mas fugi, e longe de tua casa eu me vi, e com um beijo e com amor tu me deste o teu perdão. Estou aqui, estou aqui, meu doce Senhor. Estou aqui, amado Salvador. Estou aqui. Estou aqui. Amém. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Mais uma vez amanheceu e o sol
toda fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Há um céu que Deus chamou de lar. Amém. Boa noite. Eu sou o Kleber, o esposo da Alice, e nós estamos felizes de estar essa noite aqui na Igreja Central de Valinhos. E é muito gostoso porque Alice e eu, nessa semana, completamos 14 anos de casados, no dia 1º de abril. E no dia 2 de abril, nós começamos o nosso ministério, há 14 anos atrás. Então, nós completamos 14 anos de casados e de ministério. Então, é muito gostoso nós estarmos aqui essa noite com vocês, nesse final de Semana Santa. Uma semana muito especial, uma semana que nos traz momentos de reflexão. Então, eu gostaria de convidar vocês agora a orarem, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Feche seus olhos aí em casa e vamos orar ao nosso Deus. Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ter os nossos cultos, podemos te adorar, podemos agradecer pelo seu sacrifício. Que nesse momento nós vamos ler a sua santa palavra, que ela seja a única verdade em nossos corações e que seja feita a sua vontade em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, esses últimos 3 dias, sexta, sábado e domingo, nós temos algumas coisas que nós podemos tirar de muito especial. Por exemplo, eu gosto de tirar de lição para a minha vida a sexta-feira, costumeiramente chamada de Sexta-feira Santa. Mas a única coisa santa na sexta-feira foi a morte de um inocente. A morte daquele que nunca pecou. Ele morreu por você e por mim, para que nós possamos ter vida eterna e vida em abundância. Olha o amor desse Deus Criador. Nós também podemos tirar como lição o sábado. Olha que interessante. Cristo, Ele é o agente da criação. E após Ele terminar a obra da criação, Ele faz o quê no 7º dia? Ele descansa. E após Ele terminar
a obra da redenção, Cristo, no 7º dia, descansa. É um Deus maravilhoso. É um Deus que morreu por mim, por você, pecador. Ele foi transpassado pelas minhas e pelas suas transgressões. Como não amar um Deus tão grande assim? E agora nós chegamos ao domingo, o domingo de Páscoa, um dia muito especial. Vamos ver na Bíblia os acontecimentos que nos são relatados no livro de Mateus. O livro de Mateus, no capítulo 28. Pega a sua Bíblia, abra e leia comigo. Capítulo 28 de Mateus diz o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegando-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que quem? Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Vamos parar por aí. Em algumas das traduções, eles até enfatizam e dizem mais ou menos o seguinte: olha que coisa linda. Quando Jesus para aquelas mulheres, algumas das versões dizem o seguinte: vai e avisa Pedro e os discípulos. Porque Jesus sabia que Pedro estava sentindo uma sensação indescritível, porque Pedro havia negado a Jesus. E Pedro era um amigo muito íntimo de Jesus. E Jesus queria dar aquele recado bem breve: olha, vá lá, mulheres, anunciem a eles que eu vou encontrá-los na Galileia, em um lugar, em um monte. Imagina quando aqueles discípulos que estavam ali, sim, uma mistura de sentimentos, recebem a notícia de que Jesus havia ressuscitado. E quando Pedro recebeu aquela notícia, Pedro sabia que Jesus havia o perdoado. Que Deus maravilhoso. Ele me perdoa e te perdoa até mesmo quando nós o negamos. Porque Ele nos ama muito. A essência de Jesus é o amor. Ele te ama e me ama. Veja, agora eles receberam a notícia. E o que aconteceu? Vamos ver, acompanha comigo na Bíblia. Capítulo 28, versículo 16. E disse o seguinte: seguiram os 11 discípulos para a Galileia. Imagine a pressa que eles estavam. Para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Homens de pouca fé. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Olha que interessante. Quando Jesus terminou de conversar com os discípulos entenderam o que Jesus queria que eles fizessem. Veja, Jesus morreu, Jesus descansou e ressuscitou.
toda aquela profecia que existia em Isaías foi cumprida. Foi cumprida por causa de você e por causa de mim. E agora Jesus encontra com os discípulos e fala o seguinte: agora vocês vão continuar a obra que eu comecei. Quando Jesus fala isso, Ele está falando para você e para mim. A partir do momento que nós aceitamos o sangue de Jesus Cristo, nós aceitamos o seu sacrifício, nós aceitamos que Cristo é o nosso Salvador e o nosso Redentor, Ele nos deixou a ordem. Ele nos deixou a ordem de irmos pregar e buscar aqueles que ainda não conhecem. Veja, os discípulos talvez se estivessem achando: opa, agora Jesus ressuscitou, então agora nós vamos viver aquilo que foi nos prometido, com um rei sentado à sua destra e vamos governar. Mas não, Cristo ordenou: agora vocês vão pregar, vocês vão salvar, vocês vão curar. Assim como tudo que Jesus havia feito no seu ministério, Ele ordenou para que os discípulos fossem fazer. E essa ordem foi dada a nós também. Quando nós nos batizamos e quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor pessoal, nós temos o dever de cumprir a ordem do Mestre. O domingo de Páscoa é muito mais do que a ressurreição de Cristo, porque Ele ia ressuscitar. Porque Ele é Deus. Mas Ele quis mostrar para cada um de nós: eu fiz a minha parte, agora eu estou indo aos céus, e quando eu voltar, estou voltando para buscar vocês, e buscar aqueles que ainda não me conhecem. Então vocês que estão ficando, vão pregar, vão buscar todos aqueles que ainda estão perdidos. Meu apelo nessa noite é que nós possamos escutar o apelo do Mestre. Nós possamos ir como os mensageiros do amor, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós nos transformamos em discípulos do amor, porque nós levamos a Jesus as pessoas. Hoje, mais do que nunca, nesse país, um país que está doente, um país que está cansado, um país que qualquer coisa se torna uma briga muito grande. E isso não vem só desse último ano, não. Isso vem já de alguns anos atrás. As pessoas estão sem paciência, as pessoas estão bravas, as pessoas estão brigando à toa. Sabe por quê? Porque tem um buraco dentro de cada um que não conhece a Cristo. E esse buraco não vai ser tampado, não vai ser preenchido por qualquer coisa, não vai ser preenchido, por exemplo, por entretenimento, por um filme, não vai ser preenchido por festas, baladas, não vai ser preenchido por esportes, não vai ser preenchido por política. Esse buraco só vai ser preenchido por Jesus Cristo. E nós temos o dever de levar a Cristo a essas pessoas. Como disse o Mestre, levar Jesus a essas pessoas, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho certeza que quando nós nos entregamos inteiramente a Cristo, nós deixamos que Cristo seja o regente da nossa vida. Quando nós aceitamos o sacrifício dele na sexta-feira, quando nós aceitamos o descanso dele no sábado, quando nós proclamamos a ressurreição de Cristo, porque ali ele venceu o pecado, nós dizemos: sim, o nosso mestre logo virá para me buscar. Nós também temos o dever e a obrigação de espalhar isso aos 4 cantos do mundo e buscar o perdido, aquele que está desesperado. Que nessa semana Deus possa guiar a sua vida e a minha vida, que nós possamos levar a luz e a esperança às pessoas, mostrar esse Cristo que morreu para nos buscar,
Ele morreu para nos buscar do pecado. Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou das garras do mal, porque Ele nos ama muito. E o que Ele pede é que você se entregue, de corpo e alma. Que Deus nos abençoe, que Deus seja louvado por esse sacrifício. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor morreu por mim, mesmo eu não merecendo, e morreu por cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Cantem comigo. Tudo entregarei, tudo entregarei, amém, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém.
Não posso entender como me ama assim, sabendo quão falho eu sou. Apenas te peço, perdoe-me, pois sei que pecado estou. Quando eu chorar, eu sei que Ele vai entender. Quando houver dor, Ele sente sem nem mesmo ver. E quando palavras não posso dizer, Ele escuta meu ser. Ele entende as minhas lágrimas. Talvez eu esteja sofrendo, mesmo que não pareça ser, mas Ele conhece o meu coração. Para com sua forte mão. Quando eu chorar, eu sei que Ele vai entender. Quando houver dor, Ele sente sem nem mesmo ver. E quando palavras não posso dizer, Ele escuta meu ser. Ele entende as minhas lágrimas. E quando palavras não posso dizer, Ele escuta meu ser. Ele escuta meu ser. Ele entende as minhas lágrimas. Amém. Quando eu era criança, numa sexta-feira de manhã, a minha irmã e eu fomos para a escola. E quando nós voltamos para casa, na hora do almoço da sexta-feira, a gente viu que a casa estava cheia de pessoas de fora. Era para a casa estar vazia, minha família toda trabalhava justamente na hora do almoço. Meu pai sempre teve, durante toda a minha infância, um restaurante. Então, quando a gente voltava da escola, a casa estava sempre vazia. Mas dessa vez a casa estava cheia de irmãos da igreja, pessoas que trabalhavam com meus pais, familiares de cidades longe até. E eu tinha 9 anos, minha irmã Júlia tinha 11. E casa cheia para criança é festa, né? Nós fomos correndo, cumprimentar os tios, os primos, já perguntando de quem que era aniversário, para quem que era a surpresa, o que estava acontecendo. Mas nós começamos a reparar nas pessoas e fomos vendo que, na verdade, elas estavam tristes, estavam cabisbaixas, estavam apontando para nós duas e cochichando. Quando nós chegávamos perto, elas disfarçavam, mudavam de assunto.
e nós fomos percebendo que tinha acontecido algum problema mais sério. Logo, nosso pai chegou em casa, levou a gente para o quarto e contou que ele tinha recebido de manhã uma ligação avisando que a nossa mãe tinha sofrido um acidente de carro. Ele então foi até o local do acidente, foi com ela na ambulância até o hospital, mas ela acabou morrendo antes mesmo de chegar. Quando ele foi contando isso para a gente, na hora eu fui sentindo um frio na barriga. Eu me lembrei que 2 semanas antes disso acontecer, eu tinha sido atropelada na frente do restaurante. Era uma sexta-feira também. E o meu pai, que estava mais ou menos perto de mim, me colocou no carro e correu para o hospital. Enquanto eu comecei a receber os primeiros socorros, ele foi ligar para minha mãe, que estava trabalhando. E quando ela chegou, até ela chegar, eu já estava mais ou menos no meio do atendimento. E eu lembro que eu escutei os passos dela em direção ao quarto. E quando eu olhei para a porta, ela já estava entrando. E ela entrou no quarto, chegou bem perto do meu rosto e falou bem sério: filha, isso nunca mais vai acontecer. Porque eu sempre vou ficar do seu lado, ela disse. E eu lembro dessa sensação de tranquilidade que tomou conta de mim, a ponto de eu esquecer da dor que eu estava sentindo. Eu me machuquei muito no acidente. Eu levei muitos pontos, machuquei todo o meu lado direito, fiquei semanas em casa sem poder me mexer. Mas naquele momento, o medo que eu estava sentindo já foi embora, porque na minha cabeça de criança, a minha mãe estava me prometendo que ela ia ficar comigo até eu morrer. Eu nunca tinha imaginado, nunca tinha passado pela minha cabeça que ela fosse morrer antes de mim. Mas 2 semanas depois, 15 dias depois, ela morreu. E o frio na barriga que eu senti foi por pensar que Deus estava quebrando a promessa da minha mãe. E eu fiquei tão triste com Deus porque a minha mãe tinha 30 anos. Ela era muito bonita, cantava sempre na igreja, era uma pessoa boa. À noite nós fomos para o velório, na sexta-feira à noite. No sábado pela manhã, a minha igreja, que é a central de Piracicaba, ficou vazia, todo mundo foi para o enterro. Nós voltamos para casa perto da hora do almoço do sábado, mas também ninguém quis almoçar, foi cada um para o seu quarto, todo mundo queria ficar quieto, sozinho. E eu fiquei ali na sala e comecei a assistir a fita do meu batismo. Eu me batizei com a Júlia, com a minha irmã, 4 meses antes da nossa mãe morrer. E ela cantou para a gente enquanto nós estávamos no tanque batismal. O tanque batismal da minha igreja ele é bem alto. Eu era bem baixinha e eu estava mal posicionada dentro do tanque, de um jeito que do ângulo que eu estava, eu não conseguia enxergar a minha mãe cantando. Então eu escutava a voz dela e via a congregação, a igreja bem comprida, e eu reparei que as pessoas estavam muito emocionadas enquanto ela cantava. 4 meses antes do nosso batismo, 8 meses antes dela morrer, a nossa irmãzinha tinha morrido. Nós tínhamos uma irmãzinha chamada Sofia, e ela morreu com 2 aninhos de pneumonia. A nossa mãe se sentiu muito culpada por não ter percebido antes, por não ter levado antes para o hospital, e desde a morte da Sofia, ela não cantava. E no nosso batismo, ela fez essa surpresa para todo mundo. Ninguém, nem mesmo nosso pai, sabia que ela ia cantar. E quando ela cantou, todo mundo ficou feliz, emocionado por ver que depois de todo aquele tempo, ela sentia vontade de cantar novamente. Assistindo a fita, eu pude ver que enquanto todo mundo chorava, enquanto estava todo mundo emocionado, a minha mãe cantava sorrindo, cantava tranquila. E eu fiquei impressionada com aquilo, porque a minha mãe ficava tão nervosa para cantar que ela passava mal. Mesmo se fosse uma igrejinha bem pequenininha, ela cantava pálida de tão nervosa. Mas no nosso batismo, tinha umas 10 igrejas reunidas, tinha umas 30 crianças se batizando, até meu marido se batizou com a gente. Kleber e eu somos amiguinhos de infância lá da nossa igreja. Nós crescemos juntos, nos batizamos juntos, e as nossas famílias muito amigas, a igreja toda era muito unida. Então estava todo mundo emocionado pelo mesmo motivo. Estava todo mundo feliz porque a minha mãe estava cantando de novo. Estava todo mundo emocionado, lembrando da Sofia. E eu lá do tanque, estava imaginando que a minha mãe estava cantando mais nervosa que o normal. Mas quando eu vi que, na verdade, ela estava firme e forte, a ponto de confortar aquelas pessoas, eu fiquei muito impressionada, porque eu não fazia ideia de que ela era tão forte assim.
Quando a música terminou, desliguei a televisão, me ajoelhei ali no meio da sala sozinha e fiz uma oração pedindo para ser forte como a minha mãe. Se ela estava louvando a Deus pouco depois de perder a bebezinha dela, eu queria ter a mesma força para continuar louvando a Deus depois de perder a minha mãe. E essa tem sido a minha oração durante os últimos 26 anos. Tem uma música que a minha mãe gostava muito de cantar. E quando ela cantava e ela ficava muito nervosa, ela pedia para eu cantar com ela. Nós cantamos essa música muitas vezes juntas, mas a última vez que nós cantamos foi 5 dias antes dela morrer. Nós cantamos num domingo à noite e ela morreu na sexta-feira seguinte. Tem uma frase nesse hino que diz: há um tesouro no final da jornada dessa vida. Todos nós estamos passando por um caminho que está nos levando para o céu. E apesar de Deus nos amar tanto e querer que nós estejamos felizes enquanto Jesus não volta, todos nós passamos por lutas, por separações, e isso acontece porque esse não é o nosso lugar. Mas nós precisamos saber que o nosso lugar já está chegando, que esse caminho já está chegando ao fim. Jesus está no final do caminho nos esperando, mas se nós pedirmos, Ele vai ficar ao nosso lado. Se nós cairmos, Ele vai nos levantar. Se nós não aguentarmos mais caminhar, Ele vai nos carregar no colo, Ele vai fazer de tudo para nós chegarmos no final desse caminho. Porque no final dele nós temos um céu eterno e perfeito. No final desse caminho nós não temos mais lutas, nós não temos mais lágrimas, pelo menos não de tristeza. Nós estaremos com todos os nossos queridos que já se foram. E estaremos eternamente com o nosso verdadeiro tesouro, que é Jesus. Ele que morreu, ressuscitou e logo vai voltar para buscar cada um de nós. Amém? Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra ao esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro, tenho mulher. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida.
viver. Cristo é o tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro, tenho morrer. Cantem comigo. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro, tenho morrer. Cristo é meu tesouro. Amém. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque mesmo quando nós estamos em meio à tristeza, em meio a dificuldades, o Senhor prova o seu amor por nós, nos dando força para vencê-las. Muito obrigada por nos dar a esperança de que esse caminho já está chegando ao fim e pela certeza de sua constante companhia. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está assistindo essa programação, cada família representada. Esteja, Senhor, no lar de cada pessoa aqui, resolvendo os problemas, enxugando as lágrimas, dando força, dando alegria para continuarmos seguindo por esse caminho. Nos dê sabedoria para influenciarmos outras pessoas, para que elas possam, junto conosco, seguir pelo caminho até o céu. Em nome de Jesus, amém. Alice, gostaríamos muito de agradecer a sua presença hoje com a gente aqui na igreja. Foi algo que nos ajudou a chegarmos mais perto de Cristo, a música que nos eleva. Kleber, obrigado pelo sermão também. Que Deus abençoe vocês como família e que vocês continuem louvando sempre a Deus. Amém. Foi uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito a direção da igreja, que possibilitou a gente vir aqui, que mesmo, com todas as restrições, como eu falei no começo da programação, fez com que acontecesse. Foi realmente uma honra estar com vocês aqui nessa ocasião tão especial como o final da Semana Santa. Espero que logo a gente possa se encontrar pessoalmente. Todo mundo que está assistindo, obrigada por terem assistido. Na próxima vez a gente se encontra pessoalmente. Amém. Vocês estão em casa, então, uma boa semana. Que Deus abençoe cada um e nos vemos na quarta-feira às 19h30. Uma boa semana. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre.
leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face, o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero